Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar presente nessa casa de amor nessa noite. Vocês já devem ter ouvido muitos palestrantes, expositores, oradores, no início de suas palestras, utilizarem esse termo, né? É uma alegria enorme. Parece até que é uma frase dita ao acaso, né? Como que um cartão de visitas. Mas a verdade é que é uma frase dita do fundo dos nossos corações. É de fato uma alegria enorme, porque Jesus, esse Espírito maravilhoso, da qual todos nós somos irmãos queridos e devedores, de uma certa forma, do seu carinho, do seu amor, do seu afeto, ele não fez nada quando esteve fisicamente conosco que não fora absolutamente estudado, planejado. Para quê? Para nos iluminar. Para dizer intimamente para cada um de nós algo que nós precisaríamos aprender. Então, quando ele nos diz que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria, não foi ao acaso que ele disse isso, né? Portanto, estamos na presença de Jesus. E estar na presença de Jesus, por intermédio daqueles que dirigem este lar de amor, é um ambiente festivo. Mais uma vez, este Espírito que não fez nada ao acaso, também não foi ao acaso que ele escolheu como ambiente para o seu primeiro milagre, uma festa de casamento, né? O chamado milagre das bodas de Caná. Para nós, é que nesse instante, para nós é como se ele dissesse: olha, o meu reino é tão de festa que eu quero começá-lo com uma festa, né? Senão ele teria escolhido outro ambiente. Ele escolheu uma festa de casamento que ainda sempre é um ambiente muito festivo. Então é sempre uma grande alegria, uma festa enorme estarmos na presença de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, este é o nosso segundo filme, como disse muito bem nossa irmã, que estreia agora no dia 3 de julho deste ano. Nosso primeiro filme foi o filme dos Espíritos, que é um projeto que estreou nas salas de cinema no dia 7 de outubro do ano de 2011. Um filme que tinha a incumbência de explicar 8 capítulos de O Livro dos Espíritos. Um filme muito simples, feito com poucos recursos, mas que nos trouxe muitas alegrias pelos corações que tocou, pelas mentes que clareou, né? E isso nos impulsionou a ir adiante. E aí escolhemos o tema, né, que sempre chega através da espiritualidade. Aliás, a espiritualidade já tinha me contado a história inteira, e eu, como sou péssimo para dar nome às coisas, sou tão ruim que o meu filho, eu dei o meu próprio nome nele, por falta de criatividade, né? Eu não sabia o nome do filme, então eu coloquei o nome dos personagens principais, Paulo e Madalena. Péssimo nome, né, para uma obra cinematográfica. Embora se trate de 2 nomes evangélicos muito fortes, 2 nomes bíblicos muito fortes, né? Mas eu só fui me dar conta de que a espiritualidade estava tratando do tema de causa e efeito lá na frente. E aí me debrucei a estudar. Por que os nossos amigos espirituais, aqueles que de fato são os roteiristas, os produtores, os diretores de uma obra cinematográfica espírita cristã, por que eles quiseram tratar da lei de causa e efeito? E aí nos ocorreu buscar a lei de causa e efeito, não só no espiritismo, mas em outras religiões. E descobrimos que ela está presente em todas, embora com nomenclaturas diversas. Para os nossos irmãos budistas, a lei do karma. Para os nossos irmãos evangélicos, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E ela é vista em todas as religiões. Porém, talvez mal compreendida por nós, os religiosos. Ao que nos parece, se perguntarmos à maior parte dos religiosos da Terra o que é a lei de causa e efeito, defina a lei de causa e efeito, muitos, acredito até que a imensa maioria vai dizer, se trata de uma lei punitiva.
Será que se trata de uma lei punitiva? Alguns digam, se trata de uma lei corretiva. Para nós, os nossos estudos apontaram que trata-se de uma lei de promoção. Mas por que nós nos acostumamos a ver a lei de causa e efeito como uma lei punitiva? Se nós formos buscar no maior livro lido e comprado de todos os tempos, a Bíblia, buscar o primeiro evento de causa e efeito, muito provavelmente nós chegaremos no pecado original. Adão e Eva estavam tranquilos no paraíso, podiam comer o paraíso inteiro, menos uma fruta, a fruta do conhecimento. Agora, o grande problema é que para a raça humana, a proibição e a negação não existem. Se eu disser para vocês, por favor, não pensem num elefante rosa andando em cima do fio, todos vocês pensaram no elefante rosa andando em cima do fio. Alguns até colocaram alguns requintes, um guarda-chuvinha, ele dança enquanto anda, mas todos pensaram no elefante rosa. Como a proibição e a negação não existem, o que Adão e Eva fizeram? Comeram o fruto do conhecimento. Que eu não sei porquê, não consegui descobrir. Foi feita uma analogia com a maçã. O que o pecado original nos traz? A causa, a desobediência ao Criador. O efeito, o banimento do paraíso, né? Desobedeceram a Deus e perderam o paraíso. E se nós formos adiante, especialmente Isaías, que nos foi narrado, e outros profetas, aqui na leitura evangélica feita, nós encontraremos o profeta Isaías e outros profetas tantos, definindo Deus como um Deus duro e implacável. Muitos o chamaram no Velho Testamento de o Senhor dos Exércitos. Porém, lá na frente, da Gênese bíblica, mais precisamente há 2000 anos atrás, um moço muito bonito, que nós amamos e que nos ama muito mais do que nós o amamos, que é Jesus Cristo, veio nos trazer a seguinte frase para a nossa reflexão: a letra mata e o Espírito vivifica. Para nós, nesse instante, é Jesus dizendo: olha, você precisa estudar aquilo que lhe é dito. Não ficar apenas e tão somente numa análise fria e superficial daquilo que você lê, mas estudar os meandros da leitura. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, a pessoa que não estudar aquele que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, o pouco que tem lhe será tirado, verá aliás é o título no Evangelho, uma moral estranha. Como assim? Aquele que não tem, aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, mais lhe será tirado. E se nós estudarmos, isso é presente em quase tudo. Em quase tudo. Às vezes a gente vê aquela criatura que está ali há 50 anos e há 50 anos não sai dali, não sai do assistencialismo e cada vez tem menos. E às vezes nós vemos aquela criatura que nasceu rico e na vida adulta é bilionário. Só que estudemos os dois, nós veremos que muitas vezes, não 100% das vezes, mas muitas vezes, aquela criatura que está no assistencialismo se acostumou no assistencialismo. Não foi lutar para a sua promoção, para a sua iluminação, para sair daquela condição e conquistar bens espirituais e também bens materiais. Ao passo que o outro, não se contenta. Aí também há o desequilíbrio, passa-se a desejar o ter e o ter e o ter e se esquece do ser, do ser, do ser. Mas isso em todas as instâncias da vida,
se nós estudarmos, aquele que tem saúde mental terá saúde corporal. Aquele que não tem saúde mental também não terá saúde biológica corporal. Então nós vemos essa moral aplicada em quase todos os cantos da vida. Mas esse mestre querido, esse irmão amado, veio nos recomendar o estudo profundo de tudo aquilo que nos foi falado, para que possamos compreender toda a lei divina e toda a complexidade existencial que nos cerca para a compreensão dessa lei. E aí é a pergunta que nos cabe: nós conhecemos tudo que nós lemos com a profundidade do Espírito? Uma ocasião eu estava andando em São Paulo, andando na cidade de São Paulo, durante uma tarde, e o amigo espiritual resolveu conversar comigo. Isso às vezes é feito de uma forma tão intensa que eu acabo falando com o amigo espiritual, com a voz. Não precisa, nós podemos falar com a mente, Mas às vezes é tão intenso que você sente que a pessoa está verbalizando, está falando com você com a voz articulada, e eu acabo respondendo com voz articulada. O caso que eu trago a vocês hoje foi mais ou menos assim, de tão forte que foi. Ou seja, muito provavelmente aquelas pessoas que cruzavam comigo na rua, me viam falando sozinho, e diziam: nossa, parece ser tão normal, falando sozinho. Mas eu não estava. E o amigo espiritual veio me trazer, veio me indagar a respeito dos 10 mandamentos. A primeira vez que eu li os 10 mandamentos, foi muito duro aquilo para mim, e muito difícil de compreender. Era menino, praticamente impossível. E o amigo espiritual dizia: André, o que são as negativas dos 10 mandamentos? Eu respondi: as negativas dos 10 mandamentos? Sim, não matarás, não cometereis adultério, não furtarás. Eu não soube responder, não sabia ao certo qual era a resposta que ele esperava ouvir. E ele me perguntou: você acha que é uma declaração de proibição? Se trata de uma proibição? Pense bem antes de responder. Porque se você disser que sim, nesse instante, você está dizendo que Deus é incompetente. Porque Deus diz: não matarás, e na Bíblia contabilizam-se a centenas os casos de assassinatos. Muitas vezes patrocinados pelos próprios profetas, que eram mandantes ou executores. Não cometereis adultério. Ora, o adultério é descrito em muitas das páginas bíblicas. Ora, Deus então proíbe e a criatura faz? Deus é incompetente. E eu fiquei aguardando a conclusão da explicação que ele tinha a respeito da sua compreensão sobre o decálogo mosaico. E ele me faz a seguinte colocação: não se trata de uma proibição, mas de uma declaração de impossibilidade. Não entendi nada. Uma declaração de impossibilidade? Sim. A morte existe? Não, a morte não existe. Então não matarás. Você dá 40 tiros na criatura, o corpo cai inerte ao chão, mas o espírito prossegue, porque a morte não existe. Não cometereis adultério. Adultério, adulterar, vem de enganar, de mentir. E aí o amigo espiritual nos diz: você pode enganar a todos durante algum tempo, você pode enganar alguns o tempo todo, mas você nunca pode enganar a todos o tempo todo. E melhor, você não pode se enganar, porque a lei divina está em sua consciência. E aí ele foi passando, não na ordem de 1 a 10, os 10 mandamentos. E quando chegou em honrarás teu pai e tua mãe, eu tentei pegá-lo, Mas tem gente que não honra, que não respeita. E ele disse: mas vai respeitar, vai honrar. Reencarnará tantas quantas vezes seja necessário, para que muito mais que respeitar e honrar, mas para amar
do fundo de sua alma. E o que mais me impressionou foi a explicação que o amigo espiritual nos trouxe acerca do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa de servidão do Egito. Não colocarás outros deuses diante de mim. Um Deus ciumento, né? Nós antropomorfizamos Deus, aproximamos Deus da criatura e não a criatura do Criador. Um Deus ciumento. Nesse momento é Deus dizendo assim, olha, é só para você gostar de mim. Não quero que você goste mais de ninguém. Eu exijo exclusividade. E o amigo espiritual nos trouxe. Neste momento é Deus dizendo para nós, filho querido, eu te amo profundamente. Me tenha em primeiro lugar na sua vida. E me ter em primeiro lugar na sua vida é ter fé, é ter saúde, é ter amor, é ter perdão, é ter prosperidade, é ter o seu coração e sua mente aberta para as coisas de Deus. Me tenha em primeiro lugar, que isso tudo estará em primeiro lugar de suas vidas. O problema é que nós geralmente elegemos como os deuses de nossas vidas o medo, a insegurança, a ganância, o materialismo, o egoísmo, o orgulho, e se formos tecer todos os adjetivos, nós ficaremos aqui provavelmente até amanhã. E quando elegemos estes como os deuses de nossa vida, nos desarmonizamos. Então notem, meus irmãos, minhas irmãs, que os 10 mandamentos tratam-se de mandamentos absolutamente profundos naquilo que nos apresentam, demandando de nós um estudo, não pela letra, mas pelo Espírito, como Jesus lá na frente veio nos recomendar. Até porque sabemos que trata-se de um livro, aliás, na verdade, é uma biblioteca, porque a Bíblia não é um livro, mas sim 30, 40, não me lembro exatamente o número certo, de livros que compõem a Bíblia, né? O livro de Jó, de Isaías, os Salmos de Davi, enfim, todos eles são livros dentro da Bíblia. Mas trata-se de um livro profundamente adulterado ao longo de sua história. Desde sempre, especialmente a partir do ano de 325, quando o imperador Constantino, o primeiro imperador romano, que abriu espaço para o cristianismo, começou a mexer os textos cristãos, os textos judaicos, do qual o catolicismo e o cristianismo acabou bebendo daquilo que é bom e daquilo que precisa de esclarecimento. Fê-lo porque não podia mais se opor contra os cristãos. Os cristãos já haviam tomado uma proporção numerosa e geográfica tão grande que era impossível ao império mais poderoso da terra deter o cristianismo. Então, Constantino, muito espertamente, embora não espertamente espiritualmente falando, né, utilizou-se daquela famosa frase, se não pode com eles, junte-se a eles, né? Autorizou o cristianismo, chamou o concílio de Niceia, hoje a cidade de Iznik, na Turquia, onde iniciou a mudança dos textos bíblicos e dos textos evangélicos. Entre outras coisas, os concílios, e os concílios subsequentes, tornariam Jesus Deus, né? E outras tantas coisas que nos afastaram da compreensão da lei divina em toda a sua essência. O que não sabia, ele não sabia, mas Jesus já sabia, porque já havia planejado isso há muito tempo, que lá em 1857 iniciaria um projeto de resgate da verdade bíblica, da verdade evangélica, né?
quando, por exemplo, entre outros livros, nos veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi lido aqui no início, explicando estas e outras passagens, dessa vez de uma forma racional. Nascido em 18 de abril de 1857, pela mente racional e mãos iluminadas do pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nós tão carinhosamente chamamos de Allan Kardec, estava inaugurada na Terra uma ciência, uma filosofia e uma religião capaz de explicar a lei divina de forma racional. E no seu 5º livro, A Gênese, Kardec e os espíritos superiores nos falam da raça adâmica, aquela que comeu do fruto do conhecimento. E eles nos trazem que a raça adâmica não é Adão e não é Eva, mas sim milhares de Adãos, milhares de Evas que estrearam ou reestrearam no palco terreno a raça humana neste planeta querido. Nesse instante, que mais tarde, entre outros, Leon Denis, por exemplo, nos trazia a explicação da evolução como partindo do minério para o vegetal, para o animal, para o hominal e um dia para o angelical. Mas no instante que estreamos como homem, como mulher, algo nos diferenciava dos outros reinos terrenos: a capacidade de pensar e de decidir, de tomar decisões, o livre arbítrio. Nesse instante, a lei divina estava na nossa consciência e, dotados da capacidade de pensar, naturalmente nós estaríamos expostos à lei de causa e efeito. Bons frutos, boas colheitas. Maus frutos, um processo educativo, às vezes, um tanto amargo. O fruto do conhecimento nada mais é do que a inauguração do homem e da mulher. E nós não perdemos o paraíso, mas sim, daquele instante em diante, passamos a ter a responsabilidade de construí-lo dentro de nós, através das nossas ações, especialmente aquelas pautadas numa razão, essa que hoje, no século XXI, nós já somos plenos. O livro foi tão mexido e demanda de nós tantos estudos que é difícil compreendê-lo se não nos aprofundarmos no estudo, por exemplo, no estudo bíblico. Mexidos nos sucessivos concílios, como dissemos aqui, e nas sucessivas traduções, muitas vezes feitas para poder atender interesses. Aliás, eu fiquei sabendo recentemente que tem uma tradução da Bíblia em que incluíram ali a proibição ao espiritismo. Dessa forma, espiritismo. Só que o espiritismo inaugurou, é uma neologia, inaugurada por Allan Kardec em 1857. Então, qual foi o profeta que teve acesso a essa palavra? Então, vocês vejam como as traduções foram tendenciosas. E para que nós possamos espalhar em toda a terra a lei divina de forma racional, nós precisamos levá-la adiante, valendo-nos da tríade espírita, de ciência, de filosofia e de religião. Senão, nós não conseguiremos fazê-la. Notem, eu sou um católico, vou toda semana à igreja. Quando peco, procuro o padre, me confesso, faço jejum, tomo da hóstia. Ou sou um evangélico que vou toda semana à minha igreja evangélica, contribuo com o dízimo, com as obras da igreja. Ou sou um budista que não perco uma semana de visita ao meu templo, ao culto aos antepassados, não importa qual seja a minha religião. Eu sou um fiel seguidor desta religião. Como marido, como esposa, cumpro com as minhas obrigações, como chefe do lar, como mãe do lar.
sou atencioso com os meus filhos. Como filho, sou um perfeito cumpridor, sempre atento nas necessidades de meu pai, de minha mãe. Como profissional, faço muito mais daquilo que foi contratado a fazer. Como membro da sociedade, estou ativo, dedico-me a trabalhar para mitigar a pobreza humana, estou ali presente em algumas organizações não governamentais, ou seja, faço tudo certinho, né? Digamos, né? Se essa criatura existir, não era para estar aqui, foi engano, né? Mas digamos que, na maior parte das vezes, faço tudo certinho. E aí tem um amigo meu, de trabalho, uma amiga, uma criatura que tem 5 universidades, algumas pós, mestrados, doutorados, fala 5, 6 idiomas, visitou vários países e ela me vê ter essa conduta acertada. Essa criatura não teve nenhum tipo de religião ou de espiritualidade. Acha até que, como diz o ditado, a religião é o ópio do povo, né? Acredita que a religião é uma grande furada. E aí eu faço tudo certinho. Ou seja, o Senhor é meu pastor. Como diz o Salmo 23. Aliás, me gabo disso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Afinal de contas, eu faço tudo certinho. De repente vem um vendaval e me leva a casa. Meu marido, minha esposa adoece e vai dessa para melhor. Meu filho vai atravessar a rua, vem um carro e bau. Meu patrão resolve fazer um corte no emprego, eu perco meu emprego. A doença me visita. E este meu amigo, essa minha amiga, talvez olhe para mim e diga assim: e aquele papo de que o Senhor é seu pastor e nada te faltará? Está te faltando. Está te faltando a casa, está te faltando o pai, o marido, a esposa, o filho, o emprego, a saúde. Que papo é esse de o Senhor é seu pastor? E aí um amigo, um biblista, foi estudar o hebraico, o aramaico, o latim e o grego. Viajou algumas vezes ao velho mundo, especialmente aos territórios ditos sagrados, e teve contato com os textos mais antigos do Velho e do Novo Testamento. E nos traz uma surpresa. No Salmo 23, trocaram uma única palavra. E isso muda completamente o Salmo 23. Não é nada, é não. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Ainda que me falte o marido, me falte a esposa, me falte o filho, me falte o trabalho, me falte a casa, me falte a saúde, o Senhor não há de me faltar. Então vocês vejam como, citando apenas e tão somente um dos salmos, nós vemos na alteração de uma única palavra, totalmente a alteração do significado daquilo que o rei Davi nos trouxe. Isso demanda de nós um estudo bastante aprofundado para que nós tenhamos condições de compreender tudo aquilo que a lei, que os profetas nos trouxeram ao longo dos milênios. Mas nós muitas vezes ficamos, no caso de nós religiosos, nos apoiamos de uma forma manca apenas em uma das pernas do tripé, o da religião. Kardec, na questão 1ª de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos superiores sobre Deus, ele obtém a resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mais adiante, ele vai buscar os atributos da divindade: onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, e vai adiante. E lá mais adiante na obra, Kardec tenta aprofundar no conhecimento de Deus. E de uma certa forma, os amigos espirituais dizem para ele: nego, pode parar, não vai rolar. Vocês não têm instrumentos para compreender Deus. E aí eles fazem a recomendação: compreendam Jesus, o vosso modelo e guia. Passados mais de 2000 anos, nós, na sua grande maioria, nós os terrenos, cristãos, pouco conhecemos de Jesus.
mesmo que tenhamos, especialmente os 4 evangelhos canônicos, na ponta da língua, Marcos, Mateus, Lucas e João, sabemos muito pouco de Jesus. E na nossa opinião, sabemos muito pouco porque ficamos com o Jesus religioso. E quando nós ficamos com o Jesus religioso, a primeira coisa que a gente faz é separar. O Jesus católico é um, o Jesus protestante é outro, o Jesus espírita é outro, e não mexa no meu Jesus que eu não mexo no seu. E o mais grave, as pessoas, as criaturas pensantes, essas criaturas que precisam de explicações racionais científicas, elas não se convencem quando são acessadas apenas e tão somente pela religião. Vá para uma pessoa racional e leia para ela o Sermão das Bem-aventuranças. Ela vai achar a maior furada do mundo. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça. Bem-aventurados os aflitos. Que papo é esse? Bem-aventurados os mansos. Eu vivo sendo enganado e preciso ser manso. Isso é ser trouxa para mim. E aí talvez até alguns deles digam: como é que eu posso seguir um homem que falhou? Se ele era tão poderoso, por que ele foi crucificado? Por que ele não percebeu que a crucificação o atingiria? Ou se ele era tão poderoso, por que ele não desceu da cruz? O Jesus religioso não encontrará guarida nos corações das criaturas pensantes da terra. Nós precisamos apresentar os outros atributos de Jesus. Os atributos que trazem fatos e contra fatos, não há argumentos. Até porque, para mim individualmente, Jesus tem muitos atributos, mas o de religioso ele não tem. Porque religião vem do latim de religare, que no caso em questão é a proposta de religação da criatura com o Criador. Só que existe um problema, porque Jesus vem e nos diz: eu e o Pai somos um. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele nos diz: eu estou intimamente ligado com o Pai. Quando ele nos diz que está intimamente ligado com o Pai, se tem algo que ele não precisa de se religar com o Pai. Nós precisamos ser religiosos, Jesus não. Então eu prefiro trabalhar com os outros atributos de Jesus, aqueles que eu tenho buscado compreender. Para mim, por exemplo, um dos atributos de Jesus: o maior administrador de empresas da terra. Tamanha sua eficiência como administrador, que criou esta empresa há bilhões de anos, e apesar de nós, tem feito ela evoluir. E detalhe, sem demitir um único colaborador. Aí alguns, mas não está evoluindo, é balela dizer isso. Não está evoluindo, está evoluindo. E a passos largos. Vejam como era antigamente a tortura na maior parte da terra, a escravidão. Ainda há, sem dúvida ainda há. Recentemente nós estamos vendo a dificuldade de um homem extremamente poderoso, o presidente russo, em tomar um país que há alguns anos atrás eles tomavam assim, ó. O mundo está mudando, está evoluindo. Por conta da administração segura e perfeita deste administrador de empresas, que faz essa administração sem demitir um único funcionário. Nós não. Somos administradores de empresas. A nossa empresa não vai bem, a primeira coisa que a gente faz é um corte, né? Manda 30, 40 embora. Faz parte do jogo administrativo, especialmente quando ainda não somos administradores tão competentes, né? Mas Jesus é tão competente que não precisa demitir nenhum de seus colaboradores. Aí talvez alguns digam: mas não está rolando aquele papo que daqui para diante aqueles espíritos mais atrasados não mais reencarnarão na Terra e reencarnarão em outros orbes? Isso não é demissão? Não. Isso é desmatrícula.
desmatricula deste educandário e Jesus, pessoalmente, através dos seus administradores tão competentes, arrumam outros matrículas, matriculam em outros educandários, mas não é demissão. Outro dos atributos de Jesus que eu gosto muito. O divino cientista, o divino médico, sua ciência e sua medicina é tão avançada que a nossa ciência e a nossa medicina, passados mais de 2000 anos, dotada dos instrumentos mais avançados, não conseguem compreender a ciência e a medicina do Cristo. O divino pedagogo. E por quê? Porque não só falava, fazia. Eu posso vir aqui, dar um seminário de 1 semana sobre o perdão. Passa 15 dias, vocês me encontram na rua mostrando o dedo do meio para alguém. Eu sou aluno. Jesus não. Ele falava, ele fazia. Recomenda a Pedro o perdão 70 vezes 7 e no auge da crucificação, o que ele faz? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E notem que curioso, ele não disse, Pai, eu os perdoo. Ele disse, Pai, perdoai-os. E por quê? Porque ele não estava ofendido, não estava magoado, não estava chateado conosco. Cuspiram-lhe na cara, pregaram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, flagelaram-lhe, pregaram-lhe numa cruz e ele estava em paz, não estava desarmonizado. Nós não, vamos ao cabeleireiro, chegamos em casa e o marido não percebe o nosso corte de cabelo, nós já ficamos magoadas. Marcamos o jogo de futebol e a esposa nos diz que tem um compromisso naquele dia, já ficamos bicudos, exigimos perdão. E a outra parte diz assim, e a outra parte pede, a gente fala, tá bom, eu perdoo. Mas 1 semana depois estamos jogando na cara, lembra aquele dia que eu cortei o cabelo, que eu tinha o meu jogo de futebol e assim por diante. Nos desarmonizamos por tão pouco. E o cara foi tão agredido e não se desarmonizou. E o que ele faz? Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Para nós, nesse instante, é ele recomendando, rogando ao Criador, que aquelas criaturas pudessem se utilizar da lei de causa e efeito de forma proativa. Como fez Longinos, o centurião romano, que para saber se Jesus estava vivo, deu uma espetadinha com a lança no peito de Jesus. Transpassou-lhe os pulmões e os líquidos pulmonares caíram no rosto e nos olhos de Longinos, o centurião romano, que tinha um processo avançado de cataratas, estava à beira da cegueira. Foi curado de sua cegueira e daquele instante adiante tornou-se de um trabalhador de Jesus na terra, um dos primeiros grandes trabalhadores do Cristo na terra. Harmonizou-se com a lei de causa e efeito através da proatividade. E às vezes a gente vê criaturas que ainda estão infantes, como nós mesmos, na compreensão do Espiritismo, e vemos o seguinte comentário: você soube de fulano? O que aconteceu? Encheu a cara, botou fogo no barraco, a mulher morreu queimada. É mesmo? É. Ah, mas ele vai arder que nem uma tocha ainda. Nessa ou na outra encarnação ele vai morrer queimado, é certeza. Não. Ele vai ser bombeiro. E vai salvar as pessoas do incêndio. Pelo amor de Deus, se tiver bombeiros aqui, vocês não mataram ninguém queimados nas outras encarnações, não. Ou nós escutamos aquele comentário sobre de fulana fez aborto. Ah, ela vai ter problema no útero. Ela vai ficar estéril, Não. Ela vai se arrepender. Ela vai ter 2, 3 filhos. Vai amá-los tão profundamente que vai harmonizar o seu chakra genésico. Vai se dedicar ao trabalho voluntário em um orfanato e vai harmonizar o seu chakra genésico. Afinal de contas, quem nos disse isso é Jesus. O amor cobre uma multidão de pecados. Então a lei de causa e efeito, ela não é punitiva, sequer é corretiva.
é proativa. E a crucificação não é uma falha. E aí vem dos atributos de Jesus que eu mais gosto. O marqueteiro divino. E aí talvez alguns na plateia digam, mas marqueteiro? Marqueteiro é o cara que vai ajudar a eleger o cara que vai me ferrar nos próximos 4 anos. Marqueteiro é o cara que vai fazer a campanha do álcool, do cigarro, do materialismo, da sensualidade, mas não o marqueteiro divino. O marqueteiro divino veio para propagandear o amor. E foi tão competente no marketing que fez, que precisou só de 3 ou 4 anos para marcar o tempo entre antes e depois dele. Detalhe: sem televisão, sem rádio, sem imprensa escrita, ao que consta de sua mão não escreveu uma única frase, sem internet. Gente, vocês imaginaram Jesus com Facebook? Que beleza que não ia ser? Sem WhatsApp, né? Não precisou de nada disso. Tamanha eficiência do seu planejamento de marketing. E aí alguns dizem assim, quem matou, quem crucificou Jesus? Foram os romanos ou foram os judeus? Foi Jesus. É uma ação de marketing. E por quê? Porque ele conhece o seu cliente. E o seu cliente, depois de 2000 anos, adora, nem sei se tem aqui em Brasília, adora o Cidade Alerta. O Brasil Urgente, um desses deve ter. Polícia 24 horas, né? A gente adora o sangue, a violência. Nós não, nós que já estamos conhecendo a doutrina dos Espíritos. Mas a média humana na terrena, infelizmente, gosta. Se fosse diferente, os jornais ditos policiais não existiam tantos em tantos lugares. Alguns anos atrás, eu fui fazer uma matéria, trabalhava na TV Cultura de São Paulo, e fui fazer uma matéria com o nosso irmão João Kleber, que à época tinha o título nada glorioso de O Rei da Baixaria na televisão. E nós fomos entrevistá-lo. Como que ele via isso? Ele falou, é simples, não sou eu, é o meu patrão. O meu patrão exige que eu seja assim e que o meu produto seja assim. Se eu subir o nível do meu produto, o canal do lado não sobe o nível do produto dele. E aí o meu patrão, e aí que eu descobri que ele não estava falando do dono da emissora, mas sim da população que assiste. A população quer isso. Então Jesus sabia disso. Então a crucificação é Jesus dizendo para nós, irmãozinho querido, eu amo tanto você, só que para você prestar atenção em mim, você exige o meu sangue. Eu vou dá-lo a você, pelo amor que tenho. Porque o sangue e a violência vai fazer você prestar atenção em mim. E aí você se ilumine. Então é ação de marketing. Quando nós conseguimos apresentar para a Terra esses atributos de Jesus e tantos outros, né, atributos que o Cristo tem, as pessoas de razão, de ciência, se convencerão, compreenderão o que é a lei de causa e efeito, por exemplo. E quando nós fizermos isso, a maior parte dos nossos problemas terão terminado. Qual é o ladrão que, se tiver uma explicação racional da lei de causa e efeito, vai roubar, sabendo que lá na frente a lei vai alcançá-lo? Qual é o estuprador que vai estuprar? Qual é o político que não vai cumprir com as suas obrigações de servidor público, dedicando-se com afinco a mitigar e a iluminar a sociedade, se ele não compreender a lei de causa e efeito? Nós teremos os nossos problemas resolvidos. Nossos filhos poderão sair às ruas e nós ficaremos despreocupados. Nossas portas e janelas poderão ficar abertas. Nós iremos
para a urna eletrônica tranquilos e serenos. Ou seja, nós precisamos apresentar a lei de causa e efeito, baseada na tríade de ciência, filosofia e religião, para as criaturas da Terra. 28 bilhões de criaturas terrenas precisam conhecer a lei de causa e efeito. E não para se tornarem espíritas. Porque o espiritismo sequer é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Nós sabemos que a religião do futuro é o amor. Mas a explicação racional que a doutrina espírita nos traz precisa ser levada a todas as criaturas da Terra. Quando nós fizermos isso, nós teremos acelerado como nunca a raça humana e teremos paz. Começaremos a viver um reino mais glorioso aqui, já. É um trabalho que nós precisamos fazer. 28 bilhões de criaturas precisam conhecer a doutrina dos Espíritos. 7, 8 bilhões de encarnados, 20 bilhões de desencarnados. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer casas espíritas. Vamos fazer um acordo com a Votorantim, que vai nos dar o cimento. Outras empresas nos darão tijolos, outras vidro, telhado, louça. E se formos muito competentes, daqui a 50 anos nós teremos construído centros espíritas em toda a Terra. Aí nós teremos o segundo desafio: fazer com que as pessoas entrem nestes centros espíritas. Porque o preconceito é grande. Vamos fazer livros, então. A criatura vê lá, médium fulano, espírito beltrano, queima o livro. O cinema é uma ótima forma de fazer isso. Alguns anos atrás, eu trabalhava na TV Cultura, como já disse, há 15 anos atrás, e sempre trabalhei nas filmagens externas, nas reportagens externas, né? E eu ia, na locomoção, no trânsito, lendo os livros espíritas. E eu tinha um amigo que era evangélico. E ele me fazia perguntas: como é que o Espiritismo explica isso? Como é que o Espiritismo explica aquilo? E eu ia dando as explicações de acordo com a minha compreensão. E ele geralmente dizia: faz sentido, faz sentido. Aí um dia ele chegou e falou assim: eu quero conhecer uma casa espírita. Eu falei: eu levo você. Marcamos, digamos, para terça-feira da semana que vem. Quando chegou na quinta-feira de manhã, ele me procura, trêmulo, com os olhos fundos. André, eu não posso. Não pode o quê? Entrar em uma casa espírita. Eu sou a terceira geração de evangélicos. O meu avô era evangélico, o meu pai é evangélico, eu sou evangélico. Eu não estou conseguindo dormir mais de imaginar que terça-feira que vem eu vou ter que entrar em uma casa espírita. Eu falei: não, você não tem que, não vá, fique em paz, continue na sua igreja, volte a dormir, pelo amor de Deus, né? Mas ele já tinha sido, de uma certa forma, bem contaminado. Então ele marcou outras 2 vezes, deu cano nas outras 2 vezes. Um dia ele bateu o pé, deu uma de macho e falou: hoje eu vou. Coloquei ele no carro e fomos a caminho do centro espírita. Olho para o camarada, ele com um olhar perdido, distante, né? Aquele olhar perdido, tenso, segurando aquele negócio no carro que tem um nome feio, né? Eu falei: vou fazer uma brincadeira, senão esse cara vai chegar espírito lá no centro espírita, vai ter um infarte aqui dentro, né? Eu falei: olha, nós vamos precisar fazer uma paradinha no caminho do centro espírita. Ele falou: uma paradinha? Eu falei: sim. Ele falou: para quê? Eu falei: nós precisamos comprar um frango, uma garrafa de cachaça, 7 velas pretas e 7 velas vermelhas, alguns charutos. O carro estava em velocidade, quase que ele abre a porta e se atira, né? Não tem nada disso, fique em paz, não existe isso, está lá até hoje. Mas olha o trabalhão que não deu um. Nós temos 28 bilhões para apresentar. E o cinema é uma ótima forma de fazer isso. Quando nós fizemos o filme dos Espíritos, nos deu muita força ao ler os comentários que nos chegavam. Os e-mails, os comentários de Facebook, os telefonemas. Aliás, até carta que eu achei que ninguém mandava mais, nós recebemos, né? Das pessoas falando do seu deslumbramento, do seu encontro, da paz que haviam alcançado com aquela e com os outros filmes espíritas. Tinha gente também que falava muito mal da minha mãe, mas a maior parte falava muito bem do filme. Isso nos incentivou a ir adiante.
E eu me lembro de um comentário, de um e-mail que me chegou às mãos e que foi muito importante para que fôssemos adiante. Um homem de 40 e poucos anos, e ele nos dizia: sou nascido em berço espírita, desde criança ia ao centro espírita, mas assim que me tornei adolescente, fiz questão de fugir do centro espírita e nunca mais ali entrei. Embora papai e mamãe me diziam: filho, pelo menos leia, estude, mas eu não queria saber daquilo. Estava lá, depressivo, vivendo a crise da meia-idade, né? Passando férias na cidade de Belém do Pará. Ele, a esposa e os filhos. Foram ao cinema, muito provavelmente para assistir uma bobagem qualquer, tipo Velozes e Furiosos. Quando chegaram no cinema, o filme já tinha começado. Aí ele nos diz que perguntou ao bilheteiro: qual é o próximo filme que vai começar? O bilheteiro disse: o filme dos espíritos. Ele falou: ótimo, terror, vamos assistir. Comprou o bilhete, não era terror, né? E quando saiu nos disse que fez duas coisas. Entrou em uma livraria, comprou o livro dos espíritos, ligou para sua mãe e disse: mãe, a partir de hoje eu vou estudar a doutrina dos espíritos. Isso para nós é de uma gratidão, não tem preço que pague, né? E isso nos incentiva a ir adiante. Então nós passamos a escrever a trama de Causa e Efeito. Um filme que, embora se trata de um roteiro absolutamente original, que não se fundamenta em nenhum romance espírita, mas foi um filme escrito levando-se em consideração o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Passamos a escrever a história do policial Paulo, o segundo da esquerda para a direita, que tinha uma vida tranquila, casado com sua esposa Carolina, a última, à direita. Eles tinham um filho de 6 anos de idade. A vida ia calma, quando um motorista alcoolizado, o terceiro, atropela e mata sua esposa e seu filho. Ele se revolta porque o homem é levado a julgamento e pega uma pena muito branda, algo muito comum na justiça terrena, especialmente aqui no Brasil. Ele se revolta e se torna um justiceiro, passa a fazer justiça com as próprias mãos. E recebe o mando de dar fim à primeira moça. Só que nesse instante, ele e ela cruzam com 3 velhinhos, 3 amigos, 3 religiosos, um padre, um pastor e um espírita. E esses 3 começam a mostrar para o casal que Deus é amor, que Jesus é essa proposta pedagógica de luz, né? A importância do perdão, começam a equilibrar a psique do casal. Essa é a proposta do filme. Causas atuais das aflições, quando nós apresentamos o terceiro personagem que enche a cara, sai dirigindo e mata, né? E causas anteriores às aflições, os outros 3 personagens, que a partir de uma reunião mediúnica, na parte de baixo do cartaz, estes 3 personagens, através dos seus arquivos mentais, visitam o século XVIII, o século XIX e tomam ciência da causa cujo efeito agora lhes faz sofrer. Esse é o filme que chega no dia 3 de julho nos cinemas de todo o Brasil. Feito com muito carinho, por uma equipe escolhida também com muito carinho. No primeiro filme, nós não conseguimos escolher uma equipe tão homogênea. Nesse segundo, com a graça de Deus, nós fizemos questão de escolher uma equipe absolutamente homogênea. Embora 90% deles nunca entraram numa casa espírita, mas nós percebemos que eram pessoas que estavam ávidas a receber Jesus. E contratamos técnicos e atores que sabíamos que trariam um clima fraterno para o set de filmagem. E fizemos algo que não conseguimos fazer também no primeiro filme, que é incluir uma prece no início de cada dia de filmagem. Isso foi fundamental para a qualidade que nós alcançamos. Porque nós nos plugávamos com os amigos espirituais que são os responsáveis pelo filme.
Mas eu confesso a vocês que no primeiro dia de trabalho, eu olhei aqueles atores que já os tinha visto em grandes canais de televisão, os maiores inclusive, ou aqueles técnicos que eu sabia que tinham trabalhado nos grandes espetáculos cinematográficos brasileiros, e eu pensava, como é que eu vou dizer para esse povo que nós vamos começar o trabalho com uma prece? Na minha cabeça eles diziam assim, nossa, que fanatismo, né? A gente veio aqui fazer cinema e o cara quer fazer religião. Mas eu confesso a vocês, no primeiro dia, cheio de vergonha, eu reuni todos eles e falei assim, olha gente, todos os dias nós começaremos com uma prece. Todos olharam. Com o quê? Todos os dias nós começaremos com uma prece. Uma prece nós começamos, quase não sai, né? Tamanha vergonha. Eu notei que uns olharam para os outros, né? Ainda complementamos. Mas aqueles que não se sintam ofendidos na sua religiosidade ou na ausência delas. Aqueles que não quiserem simplesmente saiam. Mas qual não foi a nossa alegria quando desde o primeiro dia todos ficaram. E lá pelo sexto, sétimo dia, o dia ia longe, nós filmaríamos mais de 12 horas, a lista de filmagens naquele dia, de cenas naquele dia era longa. Eu me esqueci de fazer a prece, e o ator mais conhecido do grande público, quando eu gritei ação, ele falou, mas senhor diretor, e a prece? E aí nós percebemos e nos emocionamos ao perceber como as criaturas estão ávidas para receber Jesus. Basta que nós apresentemos, não o Jesus religioso, mas o Jesus filosófico, o Jesus cientista, que nos traz uma proposta de religação da criatura com o Criador. É esse Jesus que nós trabalhamos para levar aos cinemas agora no dia 3 de julho. O clima transcorreu sereno, eu diria até que não foi um trabalho, foi um encontro de amigos durante mais de 60 dias. Todos os dias encerrávamos batendo palmas, né? Porque o artista precisa disso. Eu, particularmente, e alguns outros, batíamos palmas para Jesus pela oportunidade bendita que nos era ofertada pelo trabalho espírita cristão, né? E no último dia, quando batemos palmas, eu notei que alguns choravam e nos procuravam e diziam, aonde eu vou encontrar um clima como esse nos meus próximos trabalhos? Isso não existe em outro lugar. E aí nos ocorreu dizer, leve este clima onde você for, porque assim nós vamos construindo Jesus em todos os lugares, em todas as empresas, em todas as empreitadas, porque Ele é o maior administrador da terra. Dias de um trabalho delicioso, fenômenos. Eu sei que tem um monte de gente que quer saber, teve fenômeno, teve fenômeno. Entre aspas, né? Nós fomos filmar na cidade de Guararema, é Grande São Paulo, a cena que se passa no século XVIII, século XIX. E era uma cena externa, feita ao lado de um casarão dessa época. E estava chovendo. E aí todos estavam um pouco assustados, temerosos, né? Nos procuraram e disseram, o que nós vamos fazer? Está chovendo, nós só temos essa noite para fazer essa filmagem. Nos ocorreu dizer, fiquemos em paz. Vamos ligar a luz, ligar o equipamento de vídeo, de áudio, colocar a roupa nos atores, maquiar os atores, passar a cena. Quando nós estivermos prontos, a chuva cessa. E qual não foi a nossa alegria quando, ao estarmos prontos, a chuva cessou. E aí vocês vão dizer assim, nossa, eles pararam a chuva. Claro que não. Os nossos amigos espirituais, eles sim, os diretores, os produtores, os roteiristas do filme, têm instrumentos meteorológicos muito melhores do que os nossos. E se eles autorizaram que nós fizéssemos aquela cena, naquela noite, naquele lugar, é porque eles sabiam que não ia chover. Olha como há uma explicação racional para tudo, se levarmos a ciência espírita, a filosofia espírita e a religião espírita para a compreensão desses fenômenos. Nós vamos mostrar para vocês o trailer do filme, que é uma peça de 1 minuto e 55 segundos, e aí a gente encerra. Nosso amigo José Carlos, é isso? José Carlos.
Elevemos nossos corações ao alto em agradecimento pela bendita hora dos trabalhos de assistência espiritual. Anime-se, rapaz, você tá livre. Se eu te ajudar a fazer justiça com o motorista, você confia em mim? Quem é? Madalena. Tem que parecer acidente. Matar gente suja é uma coisa, mas essa moça... Seu desgraçado! Paulo! Vai cair nessa lorota. Muito sangue. O mal há de vir, mas ai daquele que fizer vir o mal. Aproveite a sua reclusão e ilumine-se. O fraco não perdoa jamais. O perdão é uma conquista do forte. Como vocês podem ver, se trata de uma peça um pouco impactante, um pouco forte. E por quê? Porque nós também estamos treinando para sermos marqueteiros divinos, né? E como sabemos que o sangue chama as massas, a gente colocou todo o sangue do filme aqui, né? As pessoas vão ao cinema e falam, olha, vai ser morte do início ao fim. Vai nada, está tudo aqui. O que tem do início ao fim é vida, é amor, é perdão, é luz. É essa proposta educativa que brilha neste educandário há mais de 2000 anos e que nós somos convidados dia a dia a beber dessa proposta. E aí nós estreamos agora no dia 3 de julho nos cinemas de todo o Brasil. Estamos aqui também por ocasião do Festival de Cinema Transcendental, onde o filme será exibido em pré-estreia. Preferencialmente eu peço a vocês que prestigiem os outros filmes, existem outros tantos filmes, porque praticamente não há mais convites para o Causa e Efeito, e os outros filmes são tão bons quantos e tão importantes para a sociedade quanto, e que estejam ao nosso lado no dia 3 de julho nos cinemas. Aliás, peço mais, pedimos que estejam ao nosso lado desde hoje. E como é que nós podemos fazer isso? Acessando o Facebook do filme, Jesus não tinha, mas nós temos, né? facebook.com/causa e efeito, embora o Facebook com certeza é uma autorização que ele deu, né? facebook.com/causa e efeito, ali a gente pode curtir a página, a fanpage do filme, a gente pode assistir o trailer do filme. Quanto mais curtidas na página, quanto mais visualizações do trailer, mais os homens do negócio cinema se verão interessados em fazer uma grande distribuição nacional. E o outro convite que fazemos a vocês é que divulguem o filme, né? Eu não vejo aqui só irmãos e irmãs espíritas, eu vejo também grandes comunicadores, grandes divulgadores. Falem para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, falem até para os seus inimigos. Para os inimigos vocês digam que o diretor é inimigo de vocês também. Aí eles vão assistir só para contrariar vocês e o caminho da amizade está aberto. Mas estejam conosco, especialmente nos dias 3, 4, 5 e 6 de julho, quando o filme estreia. Porque o final de semana de estreia é fundamental para o sucesso de um filme. Se ele for bem no primeiro final de semana, estreia na quinta, e esse primeiro final de semana se encerra no domingo, os homens de negócio do cinema se interessam em deixar o filme mais em cartaz e mais pessoas assistem. E graças a Deus já foram 6 filmes espíritas, esse é o 7º, né? O cinema espírita ainda engatinha, mas engatinha já quase andando, e eu tenho certeza que na medida que os filmes forem acontecendo, né, nós ganharemos forças, os cineastas espíritas vão aprendendo a fazer mais e fazer melhor, e quem sabe um dia nós não tenhamos filmado em inglês para ser levado ao mundo inteiro, obras como Há 2000 anos, Paulo Estevão, Francisco de Assis pelo Espírito Miramês, e aí nós vamos trabalhar acelerando a evolução da Terra, que é tudo aquilo que nós desejamos.
Meus irmãos, minhas irmãs, na questão 932 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores por que no mundo o mal sobrepuja ao bem. E os nossos amigos espirituais nos respondem, por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando quiserem, preponderarão. Está na hora de acabarmos com a timidez do bem, para mostrarmos para esse mundão que Deus é Pai e que Jesus é o nosso Mestre querido. Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Um dos trabalhos que Jesus e os nossos amigos espirituais nos permitiu fazer nessa encarnação é ir 8 vezes por ano, mais ou menos, a um presídio de São Paulo, né? E já faz alguns anos que nós fazemos esse trabalho, temos a alegria de fazer esse trabalho. E este ano passado, eu tive uma resposta muito interessante. Essas visitas são feitas às quintas-feiras à noite. E eu passo na sala que está a Umbanda, está cheia. Passo na sala que está o catolicismo, está cheia. Passo na sala que está o protestantismo, essa então tem gente vazando pelo ladrão. Me perdoem o trocadilho. E passo na sala espírita, tem lá meia dúzia de irmãos queridos. E aí nós estávamos falando sobre causas atuais das aflições. E aí um querido irmão nosso levantou a mão e falou, agora eu entendi. Eu falei, você entendeu as causas atuais das aflições? Ele falou, não, eu entendi, por que ninguém vem aqui? Mas como assim? Vocês não resolvem o problema de ninguém. Lá eles resolvem, aqui não. Vocês dizem para nós que o nosso problema é de nossa resolução. E aí nós perguntamos, e faz sentido? E ele disse, total. Total. Faz todo sentido. Então, muito provavelmente, eu acho que existe um pouco de preguiça também de sair da zona de conforto. Porque uma das coisas que a doutrina espírita nos traz, e que é a mais maravilhosa de todas, na minha opinião, é tirar a zona de conforto. É dizer, não existe almoço grátis. Pode parar de achar os culpados pelos seus insucessos, pelos seus fracassos. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é seu patrão, não é o governo. Porque o reino de Deus precisa ser construído dentro de você. E uma vez que ele esteja construído dentro de você, você está nesse reino. Essa compreensão é difícil. Eu acho que tem muitas pessoas, inclusive, que no primeiro momento, quando tomam ciência disso, falam, o quê? Estou fora. Né? O Sermão das Bem-aventuranças, né? As criaturas, quando leem o Sermão das Bem-aventuranças, caem fora. Só que a divindade não tem problema nenhuma em educar e de trazer as provas tantas quantas vezes sejam necessárias para que as criaturas se enfrentem e se iluminem, né? Esse é o caminho. Acho que é mais ou menos isso. Aliás, Jesus nos disse, né? Vinde a mim que meu fardo é leve e meu jugo é suave, né? Então, é esse Jesus que nós temos que apresentar às criaturas, né? Eu, por exemplo, quando conheci a doutrina dos Espíritos, eu tinha certeza, depois de alguns anos de estudo, que quando eu morresse, o amigo espiritual me receberia com um livro na mão apontando, aqui você pisou na bola, aqui também, aqui também. Mas lá para frente, eu fui compreender que Deus é amor, Deus é luz, Deus não pune, Deus não culpa, né? Ao contrário, Ele nos traz uma proposta de educação e de iluminação, que dá trabalho. Aliás, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, vocês querem maior aflição do que você sair da zona de conforto? A gente vem de um padrão repetitivo de encarnações em mais encarnações, acreditando na culpa, trazendo a pesada cruz nos ombros. E mesmo quando tomamos consciência da doutrina dos Espíritos, a nossa psique, pautada em muitas encarnações pela culpa judaico-católica e não judaico-cristã, eu acho um erro nós falarmos de judaico-cristã, nós temos tanto essa bagagem que nós ainda temos a coisa do pesado, né? No primeiro dia de curso, geralmente, eu dou aula para o 3º ano do curso de doutrina em São Paulo, nas casas André Luiz. E eu sempre gosto de perguntar, quem tem medo da morte aí? Metade da sala levanta a mão e a outra metade mente, né? E a próxima pergunta que nós fazemos,
Por que a gente tem medo da morte? E sempre numa sala de 20, 4 ou 5 dizem, é por desconhecimento. E aí nos ocorre dizer, será que não é ao contrário? Por conhecimento? Porque nós estivemos na morte muitas vezes. E passamos pelo ambiente da morte desarmonizados. Porque acreditávamos no demônio, esperávamos o inferno, a nossa cabeça cheia de culpas e aguardando alguém que nos julgaria do outro lado. Mas dessa vez é tudo diferente. Porque nós temos a doutrina dos Espíritos e muito provavelmente pela primeira vez em nossas encarnações. Porque só tem 157 anos. Então é muito provável que a imensa maioria de nós estamos tendo a nossa primeira experiência como espíritas. E no autoenfrentamento, no autoconhecimento que o filósofo nos traz quando nos pede, conhece-te a ti mesmo, e no autoamor, e no autoperdão, e na proposta da iluminação dia a dia, e não querer sair voando também. O processo é lento. Quando eu conheci a doutrina dos Espíritos, em 6 meses eu estava tendo desdobramentos e indo a regiões angelicais. Estava nas alturas. Aí procurei um amigo anterior, mais experimentado da doutrina espírita, falei, olha, eu não faço mais isso, não faço mais aquilo, não faço aquilo outro, sou um anjo do Senhor. Ele falou assim, vai voltar tudo. E voltou. No dia eu achei que ele estava obsediado, falei, imagina, já virei anjo. Voltou. Porque nós vamos nos despojando aos poucos, e com amor, com paz, com perseverança. Caí hoje, não tem problema. Por isso que Santo Agostinho nos fala, no final do teu dia, passa o teu dia em revista, né? Vê as pisadas na bola que deu os acertos que deu, e no outro dia melhore, e assim a gente vai gradativamente. Mas sem dúvida nenhuma, a doutrina dos Espíritos é uma festa, uma alegre festa, né? O encontro com Jesus é uma festa. A oportunidade de estar encarnado e de ter acesso a isso, gente, não tem preço. Infelizmente, e por falta de competência nossa até hoje, praticamente só está no Brasil. E nós precisamos levar no mundo. E nós somos os privilegiados que estamos no Brasil e tomamos ciência dela. Então não vamos fazer dela uma cruz, né? Vamos fazer dela uma luz. Essa é a proposta que Jesus nos traz.